una satisfacción muy grande estar hablando con todos ustedes. Y una satisfacción muy grande también, en nombre de Gulco, estar participando de un evento muy grande, un evento muy importante para su país. Tenemos muchas oportunidades para poder hablar en los años pasados y desenvolvemos muchas cosas, conocemos muchas cosas, muchas personas y podemos hablar con tranquilidad que todo el trabajo que estamos haciendo con Gulco y también con los parceros que estamos trabajando, con las parcerias con nuestro distribuidor, estamos haciendo muy bien y agradecemos mucho por la gran oportunidad que estamos teniendo ahora. Yo y también ingeniero Reginaldo somos brasileños, pero tenemos una gran responsabilidad de propagar la información de soldadura, de innovación tecnológica, cosas nuevas para hablarmos de soldadura. Y yo espero que todos nosotros podemos hablar mucho y conocer un poco más do que temos de nuevo para las aplicaciones de soldadura y también para la aplicación de corte. Yo creo que las personas que están aquí, la gran mayoría son soldadores, ¿sí? ¿Sí? Por favor, ¿quién soldador levanta la mano? Poco soldador, tiene poco, ¿no? Entonces necesitan de un poquito más de soldadores. Las personas están llegando y esperamos que podamos hablar con usted, soldador. Tecnología de soldadura, cuando comenzamos a hablar de tecnología de soldadura, podemos falar mucho, tenemos mucha información para poder pasar. Con 45 minutos no tenemos mucho tiempo para poder hablar con tantas cosas que podemos mostrar para usted. Ahora, nesse pouco tempo que temos, vamos mostrar para usted que temos ferramentas para poder ajudar todos os soldadores que estão aqui. Ok? Vamos falar um pouco a respeito hoje. Vamos falar a respeito de soluções para soldadura em mecanização e automatização de soldadura, para tuberia e também para soldadura de tanques. Também peço perdão pelo meu portunhol, estou aprendendo ainda o espanhol. Eu quero falar um pouco melhor para nas outras oportunidades podemos falar bem melhor a respeito de tecnologia de soldadura. Até o presente momento, os soldadores estão entendendo bem o que estou falando? Então está muito bem. Vamos começar a apresentação fazendo uma diferença entre mecanização e automação de soldadura. Isso é uma pequena introdução que é muito importante para que podemos conhecer um pouquinho mais como trabalhamos, ok? Quando se fala muito de mecanização e automação de soldadura, muitas pessoas fazem muitas perguntas, como por exemplo, o soldador vai perder o emprego? Ou, por exemplo, a mão de soldador não vai trabalhar mais? A mão de obra, que é muito importante para o processo, o soldador vai sair, vai se sacar, não. Então, tem muitas perguntas que as pessoas falam quando temos a oportunidade de discutir a respeito de mecanização e automação de soldadura. Como, por exemplo, uma grande necessidade de produzir mais. Ou, por exemplo, causar menos impacto de defectos na mão do soldador. Muitos soldadores, eu creio que em Peru não é assim, mas uma instituição como o Senat
nos dá a oportunidade de poder conhecer os processos, capacitar melhor os soldadores, isso é muito importante. Pero os processos de soldadura estão sempre fazendo uma inovação. Como tem, por exemplo, um telefone. Um teléfono, antes se trabalhava com sinais analógicos. Agora, temos, por exemplo, todas as pessoas que estão aqui, creio, que têm um smartphone. Para isso, para acontecer isso, temos que ter muita tecnologia. E na soldadura também não é diferente. Tem soldadores, por exemplo, que trabalham, que gostam de trabalhar com equipos mais erros, como se chama? Como? Sim. São equipamentos que têm uma tecnologia mais antiga. E está bem. Pero, para podermos avançar nos processos de soldadura, temos que acompanhar a informação e também a tecnologia que existe. Algumas características tecnológicas, por exemplo, mecanização e automação de soldadura, são muito estudadas pelas pessoas que trabalham com produção. Pero que é muito importante para que possamos ter alguma inovação, ter mais produtividade, mais qualidade, menos defeitos de soldadura, mas principalmente que esses equipos sejam uma ferramenta para você, soldador. Soldador tem, todos os soldadores, eu creio que nós, quando soldamos, temos, por exemplo, muito problema de fadiga. Sim, soldador, ou não? Soldadores, compreende o que hablo? Tem problema com fadiga? Cansa, por exemplo, vai fazer uma soldadura de tuberia. E, por exemplo, na planta, tem muita posição para soldar, por exemplo, na tuberia, tem muita posição, pero que tem a fadiga também. Quando se faz uma junta, duas juntas está bem, quando está na terceira junta já não está muito bem, toda a parte do corpo começa a ter dolores. E isso é muito importante, que podemos acompanhar com essa ferramenta para todos nós não ter esse tipo de problema, por exemplo. Quanto mais os soldadores têm dolores, menos trabalha. Quanto menos trabalha, menos ganha. Quanto menos ganha, se perde o emprego. Compreende? Sim? Concordam? Sim, não? Então, isso é muito importante. Então, quando começamos a falar a respeito de mecanização e automação de soldadura, é muito importante que todas as pessoas que estão aqui compreendam que mecanização e automação de soldadura é para ajudar você e não para tirar o emprego. Muito pelo contrário, porque você tem o cérebro para poder passar a informação, tem a inteligência para passar a informação para os equipos. E o equipo não trabalha sozinho. Então, as empresas, em geral, têm procurado a GUCO para poder ajudar com ferramentas para poder ajudá-los a trabalhar melhor e, com isso, poder trabalhar com maior produtividade. Então, com o tempo, se melhorando as tecnologias e vão se avançando para poder trabalhar, para poder receber, principalmente a informação que passamos para o equipo fazer o trabalho. Então, as ferramentas para os soldadores vão ajudando mais o soldador para o soldador poder fazer melhor o seu trabalho. A diferença entre mecanização e automação de soldadura. Soldadores, pergunto, mecanização e automatização de soldadura, existe alguma diferença? Sim ou não? Tem muita diferença. Tem uma pessoa que pode falar, por exemplo, qual a diferença? Que poderia levantar a mão? Sim ou não? Podemos falar? Levo o microfone até você? Ou não?
a diferencia entre mecanización y automación de soldadura. Cuando hablamos mecanización y automación de soldadura, estamos hablando de cosas muy diferentes, que es muy importante que todos nosotros saibamos o que estamos hablando. Por exemplo, para começar a entender a respeito dessas diferenças, temos que entender que soldadura mecanizada é uma coisa, automatizada é outra. Automatização. Quando trabalhamos com automatização de soldadura, temos um equipo que se produz com repetitividade, se reproduz com peças seriadas. Se reproduz a informação de soldadura sempre com um experto de soldadura para mandar a informação ao equipo para o equipo repetir o mesmo trabalho. Um exemplo, os robôs. Os robôs, eles não tiram o emprego do soldador, mas fazem que você, soldador, estudiem muito mais para ser engenheiros de soldadura, como Reginaldo, por exemplo, que falaram com você também a respeito de toda essa parte. O Reginaldo, por exemplo, é um soldador muito bom, assim como você. Pero estudou um pouco mais, tem um pouco mais de capacitação e agora passa informação para o equipo a fazer o trabalho. Isso é muito importante. Isso é um avanço para todos que estão aqui, para todos nós. Uma coisa importante que todos saibam que a informação que se passa para um sistema automatizado realiza a operação de soldadura sempre de forma repetitiva. Por exemplo, tem algumas peças, algumas aplicações que a automatização não vai trabalhar bem. Então, podemos trabalhar com outros processos. E assim, podemos trabalhar com mecanização. A mecanização, ele trabalha sempre a otimização do processo, melhora o processo, pero não sacamos o conhecimento e também a operação do soldador. O soldador vai utilizar o equipo como uma ferramenta, e essa ferramenta vai ajudar a você a fazer o trabalho. Isso é muito importante. Para poder fazer uma soldadura sempre com um grande padrão, com um padrão de qualidade muito bom, e também com a parte da fadiga menor. Assim se produz mais. Não é que o equipo vai ser sozinho. O equipo sempre tem que trabalhar com uma pessoa. Compreendes bem? Essa é a grande diferença. A mecanização utiliza sistema que se adapta a aplicação, sempre assim. O equipo se adapta muito melhor do que um robô. É muito fácil para poder mostrar para você que uma mecanização, por exemplo, de soldadura é muito mais rápida do que, por exemplo, trabalhando com um robô. Para trabalhar com um robô, para poder fazer uma soldadura de tuberia, por exemplo, temos que ter mais ou menos, dependendo do diâmetro, mais ou menos 520 pontos de processo que eu tenho que passar. A informação são mais ou menos 500 pontos que tenho que passar, 500 informações que tenho que passar para o robô, para que o robô faça o trabalho. Com a mecanização, sempre contém um soldador. O soldador vai passar a informação, um experto de soldadura vai passar a informação ao equipo, e o equipo vai trabalhar e o soldador vai monitorar o equipo. O equipo nunca trabalha muito mais do que o soldador, sempre é um casamento, uma união. E essa união, que é a união que nos une também. Como falamos, me gusta muito de falar sobre soldadura. Eu creio que todos os soldadores que estão aqui também gostam de muito da profissão e também gostam de soldadura. Isso é muito importante, que isso nos une. Tá? Da mesma forma, a mecanização. A mecanização, temos que gostar muito de trabalhar com isso. Quando me gusta muito de trabalhar com soldadura, me gusta de trabalhar com equipo. Com esse equipo, podemos trabalhar melhor e sempre melhor. Então, uma observação que é muito importante quando se falamos a respeito de
mecanización y automatización de soldadura. No hay proceso de soldadura plug and play. O qué quiere decir eso? Não há como pegar um equipo, ligar na tomada, na fonte de poder e poder trabalhar sozinho. Ele sempre tem que trabalhar com o soldador. Sempre tem que trabalhar com uma pessoa que passe a informação para o equipo. Senão, o equipo não trabalha. Se quer a criação de setor de soldadura técnica. Isso é muito importante. Que tem, por exemplo, muitas pessoas, muitas empresas pensam, vamos trabalhar com o equipo e vamos sacar o soldador. Não há possibilidade para fazer isso. Esse equipo trabalha sempre com soldador. E não qualquer soldador. Um soldador que tenha conhecimento do que faz. Se um soldador, quando vamos trabalhar, por exemplo, com um treinamento para os soldadores, sempre escolhemos os melhores soldadores. Para que esse soldador passe a informação para o equipo fazer o trabalho. ¿Comprende? ¿Sí? Necesita, portanto, de gente capacitada, necesita de personas capacitadas, necesita de soldadores que conhecem o que hacen. Isso é importante. O soldador tem que ser alentado, tem que ser uma pessoa com que as empresas dê o apoio necessário à capacitação, por exemplo, e uma boa capacitação. A tecnologia sempre inspira. E na soldadura também. Então, isso é muito importante. Os benefícios, quando se compara a um equipo que está trabalhando no processo automático com no processo manual. Soldadura contínua por 18 metros ou mais, sem parada. Esse é um exemplo muy bueno cuando hablamos con soldadores. Soldadores, me pregunto, yo creo que ustedes van a concordar conmigo también. Cuando trabajamos, por ejemplo, hacer una soldadura, ¿cuál es la soldadura más con mayor comprimento que puede hacer? 1 metro, 2 metros, 3 metros, ¿se puede hacer con la mano? ¿Podemos? No. ¿Cuántos metros? 1 metro? 1,5 metros máximo? 1 metro está bien. Sí, soldadores ahí encima, arriba. Soldadores también, ahí encima. Las personas, los soldadores aquí, hablan que 1 metro es suficiente. Para usted ahí encima, ¿trabaja también con 1 metro o trabaja un poco más? ¿Quién acha que es un poco más? Levanta la mano. ¿Cuánto más? 2 metros? 3 metros? 3 metros? Sí. Por ejemplo, usted que trabaja con 3 metros, trabaja mucho. Y trabajando también, trabaja mucho y también trabaja el día entero. Por todo el día. Eso cansa, da fadiga. ¿Sí o no? Cansa mucho. Ahora, pensa con nosotros. Trabajando, por ejemplo, 18 metros. Es mucha soldadura. Y con eso podemos hacer que un soldador que trabaja con 3 metros puede trabajar con 18. ¿Okay? Eso sin se cansar, sin ter fadiga. ¿Okay? Soldadura garantizada y sin defectos. ¿Por qué eso? Porque todos los soldadores están más mirando la soldadura en una posición mejor. Y eso es muy importante para todos nosotros que trabajamos con soldadura. Tener una posición mejor para poder mirar la soldadura, para podermos tener un poco más de control de la soldadura. Control va en la mano y podemos mirar la soldadura. ¿Comprende? Entonces, eso es muy importante para el soldador, para que ele possa mirar a soldadura e poder passar a informação que ele conhece para o equipo. E assim, fazer um trabalho garantizado e sem defeito.
Mejorar, por exemplo, a comodidade de uso e diminuir a fadiga. Então, se tem, por exemplo, nesses dois slides, essas duas fotos, pode mostrar como que o soldador fica na posição de uma soldadora de tuberia. Quando se melhora as condições dos soldadores para poder fazer um trabalho, se melhora a produtividade. Sim ou não, soldadores? Se tem uma ferramenta boa, você pode trabalhar muito melhor. Sim ou não? Perfeito. Melhora a comunidade do uso de diminuir a fadiga. Então, por exemplo, tem uma parte de solda, comparando, por exemplo, soldadura manual. Você pode falar para mim, Rodrigo, temos 2 soldadores trabalhando e outro equipo trabalhando somente com uma pessoa. Vamos sacar essa pessoa? Não. Vamos dar outra ferramenta para outro soldador para ele poder trabalhar. E assim produzir mais. Não sacar o soldador, mas dar um equipo para ele trabalhar. E vamos falar só um pouco a respeito do que é a Gulco. A Gulco é uma empresa que está há 64 anos no mercado. Tem a nossa planta em Canadá. E como falei a você, é uma grande responsabilidade, pois estamos falando de representando as pessoas em Brasil, os expertos em Brasil em soldadura e também os expertos que estão trabalhando em Canadá. Estamos representando 2 países aqui para podermos cambiar informação com você. E a Gulco tem uma empresa canadiense que trabalha desde 1954 desenvolvendo soluções para automação e mecanização de soldadura. Temos sucursal em Estados Unidos, Inglaterra, Índia, China, Austrália e tem uma rede internacional de distribuidores especializados. Por exemplo, a Soldexa. Soldexa é uma grande empresa que trabalha também com nossos equipos. Creio que as pessoas que estão aqui fazendo uma visita nos stands que tem equipo Gulco. Alguma pessoa que viu o equipo Gulco trabalhando? Sim? Não? Sim, todos? Não? Então vamos ver. Temos que fazer uma visita também. Temos muitas coisas para poder mostrar nos stands. Aí mais ou menos o organigrama de Gulco Latinoamérica, que são as pessoas que trabalham fazendo todo o trabalho em toda a Latinoamérica. Rick Drake, que é nosso presidente. Rogério Macedo, que é o nosso diretor de Gulco Latinoamérica, que trabalha, é responsável por toda a operação. Reginaldo, que está comigo, que é o nosso gerente de suporte técnico. Então, toda a informação que necessitam a respeito dos equipos, de treinamento e outras coisas mais, podemos falar com ele. E eu, que sou gerente de desenvolvimentos, faço desenvolvimentos nas empresas, nas escolas, também em toda a parte de capacitação também podemos ajudá-los, ok? Então, os sistemas Gulco tem a parte de toda a definição e vamos agora falar um pouco mais sobre os equipos que estão se apresentando agora nos stands. Vou dar a palavra para Reginaldo, falar um pouco com você a respeito dos equipos Gulco, ok? Muchas gracias. Olá, buenos dias. Eu sou Reginaldo, eu faço a parte técnica de la Gulco, toda a Latinoamérica, e a parte funcional do equipo e a parte do funcionamento. Este é uma visão geral dos equipos.
Bom, este equipo de nossa linha é um equipo mais sencillo, um equipo desenvolvido exatamente para os cortes em toda a posição, tanto plano, horizontal, vertical. Não há muita tecnologia em este equipo, um equipo mais sencillo. Todos os sistemas de GUCO são equipamentos totalmente robustos, equipamentos desenvolvidos para fazer corte com soldaduras e equipos muito fortes que, digamos que, para suportar o arco elétrico ou suportar tanto calor. Este é um vídeo do equipo trabalhando. Haciendo un corte en la vertical descendente. Depois temos o equipo CAT para trabalhar em qualquer posição. Também temos um sistema CAT com oscilador, o CAT Oscillator, para trabalhar em soldadura em todas as posições e também para corte. Também temos do CAT AutoWeld, é um CAT automatizado, né? O CAT Indexer para fazer enchimento de revestimento duro, como açucareiro, e também o CAT Oscillator para trabalhar com soldadura fora da posição. O conjunto CAT é programável, tem como 10 tipos de programas, é um equipo mais com alta tecnologia, onde vocês podem fazer várias programações juntas diferentes. Nosso equipo é um equipo, digamos, de baixa voltagem, onde hace a alimentação como 115 volts, 220 volts, mas toda a alimentação do motor, do circuito eletrônico, como baixa voltagem de 24 volts, digamos, uma maior segurança para o operador. Pode ser todas as posições e a velocidade variável.
O equipo é mais robusto, né? Ou seja, suporta hasta 45 quilos na ponta de la antorcha. Tem um equipo mais robusto, onde se pode pôr outros acessórios em equipo. Vamos ver um vídeo de todo o conjunto. Também podemos ter vários acessórios em equipamento CAT, como, por exemplo, podemos ter no complemento de antorcha maior, um carrito auxiliar para que poner o alimentador de alambre, e o controle remoto pode ser em mano, ao invés de ter em equipo, e acessórios como cable, suporte para os cabos, e etc. Também temos duas versões para trabalhar com riel rígido ou flexível. E também temos para os aceros, as sapatas magnéticas, e para os inoxidáveis sistemas de ventosas. Então, um equipo CAT podemos fazer igual na foto, um canivete, podemos fazer vários acessórios como a antorcha MIG, antorcha TIG, tocha de corte, tocha de plasma e acessórios para goivagem. Temos também para trabalhar em posição plana um equipo MOG. Pode ser magnético ou não magnético. Somente magnético para trabalhar na posição horizontal e não magnético para trabalhar em posição plana.
Bom, com isso encerrou no tempo, então, graças por todos. Bien, las novedades de automatización y mecanización que nos ha traído Gulco realmente es casi abrumadora. Bueno, hay una pregunta de la empresa Austral Growth, Juan Castañeda. La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué pasará con la soldadura normal de acá a unos años? ¿Solo será robótica y automatizada o qué espera en el futuro, no? Sí. Bom, agradeço a quem fez a pergunta, que é uma pergunta muito importante para podermos falar um pouco sobre tecnologia. O que temos agora para poder passar dela informação a respeito de soldadura com o futuro é que, assim como temos grande tecnologia para as comunicação, para se visitar outros planetas também, que agora estão falando muito a respeito disso, das expedições de outros planetas e também toda a parte espacial, toda a parte de indústria bélica também, que estão se avançando muito grande em todo o mundo. Soldadura também é assim. Eu creio que os equipos sempre vão se avançar um pouco mais. Sempre temos uma tecnologia muito grande para poder colocar para os equipos melhorar os processos de soldadura. Pero uma coisa que eu creio, nunca vai acabar o soldador. O soldador é a pessoa mais importante para o processo de soldadura. Sem soldador, não há soldadura. Sem soldador, não tem equipo que hace, por melhor que seja, por melhor que seja, eu creio que sempre haverá o trabalho do soldador. O que é muito importante nessa parte é que todos os soldadores tenham que conhecer um pouco mais para poder avançar mais. Sem o soldador, não temos solda. Sem o soldador, não temos avanço. Ok? Então, essa é uma discussão muito grande, mas a Gulco, em nosso nome, agradecemos a pergunta. Bien, la siguiente pregunta es de Mecanizado de Villarreal, del señor Víctor Andrés Mogollón. Pregunta, ¿hasta cuánto de grosor o espesor de plancha puede cortar el CAT 2? La maior espessura é como 500 milímetros, não mais.